A ecoterapia para a reabilitação de pessoas com deficiência. O amor entre o animal e o dono. Conheça a história de Luísa, uma jovem que superou um transtorno emocional com a ajuda da ratinha de estimação Afrodite. Cães que auxiliam na recuperação de tratamentos de saúde. Saiba mais sobre o projeto Pet Terapia. Olá! Está começando mais um Conexão Cidade e o assunto dessa edição será sobre a interação entre os animais e os humanos e o benefício que esse convívio pode trazer. Você sabia que, segundo o censo de 2013 do IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência? Com um índice tão alto, a procura por tratamentos alternativos está cada vez maior. A ecoterapia é uma dessas possibilidades. O centro existe em Pelotas há 20 anos e desde então auxilia no tratamento de alunos da APAI. Confira agora como funciona esse trabalho. Qual é a conexão do animal com o ser humano? Por que o animal existe no nosso planeta? Fernanda, a conexão, nós somos feitos do mesmo fluido, ou seja, a matéria básica que compõe tudo que é material e imaterial para nós é o mesmo fluido. Então, nós e os animais somos feitos desse mesmo fluido. Os animais nada mais são, um dia serão humanos, estão muito distantes em termos evolutivos. Allan Kardec é categórico nisso, de dizer que a distância que os animais têm de nós é a mesma que nós temos de Deus, portanto a gente vê a lacuna, porém eles estão conosco para nos ensinar a como nós devemos manejar com um ser que não é capaz de ter o seu próprio raciocínio. Ele tem o início do sentimento, porém ele ainda não é capaz de ter o livre-arbítrio, porque ele ainda não tem a sua individualidade espiritual. Mas é extremamente importante para nós humanos e para a evolução dos próprios animais. Então existe essa reciprocidade em nós sabermos lidar com um indivíduo que muitas vezes não tem capacidade de se defender, não tem memória, não tem temporalidade, e ao mesmo tempo esse animal estar conosco para a própria evolução dele mesmo. A ecoterapia é o processo de reabilitação de pessoas com necessidades especiais, que usa o cavalo como meio terapêutico. Durante a aula é trabalhado o corpo inteiro do paciente, buscando o desenvolvimento biopsicossocial dos portadores de necessidades especiais. Ela foi iniciada oficialmente em 10 de maio de 89, junto à fundação da Associação Nacional de Ecoterapia em Brasília. Estou aqui no Centro de Ecoterapia da APAI em Pelotas. Hoje nós viemos fazer essa matéria para mostrar um pouco mais sobre essa terapia, essa atividade que vem ajudando tantas crianças há mais de 20 anos. Tivemos um papo muito legal com o Ciro, coordenador daqui, o Vitor, diretor, e também de um ex-paciente da APAI que hoje trabalha aqui. A ecoterapia no Brasil, ela começou a ser difundida, na verdade ela chegou através de um grupo de militares, tá? Que faziam, na verdade, a guarda de um presidente, lá por volta de 1989, eles começaram a difundir essa técnica. Eles foram para a Europa, já tinha esse método, né, lá fora, e eles trouxeram essa técnica para cá para começar a desenvolver. Então, a partir disso, eles começaram a
disseminar, né, por os outros lugares, né, para os outros estados. Já em Pelotas, o Centro de Ecoterapia da APAI, em parceria com a Associação Rural do município, começou as atividades no ano de 96. Hoje, esse centro desenvolveu bastante, né? Eu costumo dizer que eles, quando iniciou a ecoterapia aqui, se fazia por volta de 2, 3 atendimentos por semana. Hoje nós estamos fazendo aí por volta de 110 a 120 atendimentos semanais. Esse é um setor que ele foi fundado antes do Conselho Federal de Medicina reconhecer essa técnica como uma técnica para ser usada na saúde. Se eu não me engano, em abril de 97, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, porque não se tinha estudo sobre essa técnica. Sabia-se que colocar uma criança a cavalo faz bem, mas não se tinha dados para reconhecer isso como uma técnica. Então essa técnica ela é muito recente no Brasil. Hoje a gente é referência para o Brasil todo. Então hoje aqui a gente ministra o curso básico, que é ministrado em Brasília. Já ministrou 2 cursos básicos aqui, participa de outros de outros lugares aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente participa em Uruguaiana, já foi bastante ministrar esse curso, né, os profissionais aqui do centro, para que a gente comece a ter mais profissionais trabalhando nessa área. Mas por que o uso do cavalo na terapia? Para vocês terem uma ideia, se vocês procurarem alguma coisa na literatura, o cavalo ele difere do passo do ser humano 5% só. Então vocês imaginem a gente conseguir dar um estímulo, né, para esse paciente, ou um paciente que nunca caminhou, ou um paciente que veio a vir deixar de caminhar, um estímulo a nível do sistema nervoso central tão parecido como se ele estivesse caminhando. Então a gente parte disso, né? Eu sempre digo, andar a cavalo faz bem, né? Então vamos botar ele a cavalo. Mas claro que existe cavalos e cavalos onde a gente então vai determinar, né? A gente aqui estuda o passo do cavalo, então determinados passos dos cavalos a gente vai determinar para algumas patologias. Traz benefício com relação à correção postural, tá? Um monte de ajuste postural que o paciente tem que fazer ali em cima. Traz benefícios com relação ao equilíbrio. Hoje, se tu procurar na literatura, aí tu vai achar bastante artigo, bastante estudo sobre equilíbrio, né? Eu tenho muito encaminhamento, assim, às vezes até de médicos, né, me pedindo ecoterapia, porque o paciente está com alguma dificuldade de equilíbrio. E o cavalo é um instrumento que o tempo inteiro, né, ele termina te trazendo essa questão de tu estar trabalhando equilíbrio. E além de outros, né, eu diria que esses 3 aí são os principais, né? E Denilson, 28 anos, tratado carinhosamente de filhote. Entrou na APAI com 5 anos e o amor pelo cavalo foi tanto que de aluno ele virou funcionário do curso. E atualmente é o auxiliar guia de confiança dos instrutores. E eu sou o melhor daqui da ecoterapia aqui. E eu sei qual é os cavalos me respeitam mesmo. O cara não pode ter o medo do cavalo. A gente tem que dar o respeito pro cavalo. E aí, quando às vezes eu pego o cavalo, costo na rampa ali para as crianças subir, e o senhor tem mais assim, confiança em mim. E eu assim, não, senhor, fiquei em cima do cavalo aí com o paciente e deixou o resto comigo. Aí eu saí daqui, direto do Guapão aqui, né, vamos para a estrada, vamos aqui para o campo aqui. E Deus quiser, nunca não aconteceu nada aqui na ecoterapia. Os animais de estimação podem ser grandes aliados no combate à depressão e outros problemas de saúde. Conheça a história de uma jovem que superou esse transtorno através do amor compartilhado com uma ratinha de estimação. E qual a importância desse animal para o ser humano? O animal, eu acho que a maioria das pessoas hoje tem um pet em casa, um animal de companhia, e essa quantidade, essa proporção de lares com animais de companhia vem aumentando. Então isso não é obra do acaso, esse aumento da quantidade de lares com animais de companhia justamente nos comprova a importância que esse convívio tem e que muitas vezes todo mundo que tem um cachorro, um gato, sabe muito bem que muitas vezes a gente chega em casa esgotado, com a energia baixa, triste,
e os animais vêm para perto de nós e isso nós nos revigoramos em relação a isso. Então, os animais têm essa capacidade de, da mesma forma que nós temos, de absorver o que nós estamos sentindo. Então, é como se ele, que nem nós temos isso, é em sintonia conosco. Eles conseguem isso porque o fluido que eles são compostos é o mesmo nosso. Os amigos são um dos bens mais preciosos que nós, seres humanos, podemos adquirir na vida. Se a amizade for realmente verdadeira, ela pode proporcionar belíssimos momentos e também ser o apoio necessário para as adversidades que qualquer um de nós está exposto a passar uma vez que outra, já que a vida é uma caixinha de surpresas e nem sempre tudo são flores. E hoje eu tô aqui com a Luísa, que abriu as portas da casa dela para nossa equipe, e ela vai nos contar uma parte não tão legal da vida dela, mas que serve como um bom exemplo de amizade verdadeira. Há cerca de 2 anos, a Luísa estava com depressão e ela recebeu o apoio que ela precisava de uma amiga bem inusitada, de uma amiga bem especial. E quem disse que os nossos amigos são só seres humanos? Eles podem ter 4 patas também, não é mesmo, Luísa? Sim. Conta a tua história e como começou essa tua amizade com a Afrodite. Então, eu tive depressão há um tempo atrás e eu resolvi comprar algum bichinho que fosse companheiro, assim, né? Eu já tinha animais em casa, mas eu queria um que fosse meu, assim, sabe? E daí eu comecei a pesquisar sobre os ratos Mercol, os de laboratório, e eu encontrei um lugar que vendia em Pelotas e acabei comprando por impulso, assim, eu não tinha gaiola nem nada, não estava preparada. Eu comprei a Afrodite quando ela era bem pequena, devia ter uns 2 meses, e eu tive uma amizade muito grande com ela. Ela me cuidou quando eu precisei, quando eu estava triste, ela sempre ficou do meu lado e ficava me chamando a atenção para me concentrar mais nela e não nos meus problemas. E ela sempre demonstrou muito carinho por mim, sabe? Eu sempre retribuí esse carinho, até quando ela precisou bastante. Eu estive do lado dela quando ela adoeceu. Sempre gostei de animais mais exóticos. Eu já tinha tido aranhas e sapos, mas eu queria um pra... Eu não gostava de hamster. E eu já tinha cachorro, mas, sei lá, eu queria um pequeno que não desse tanto trabalho. E, nossa, eu encontrei bichinho certo, sabe? Que Mercol, tipo, ele não dá trabalho, não dá muito gasto, ele fica ali no cantinho dele e é bem amigo, sabe? E eu acabei escolhendo um ratinho em vez de um cachorro, porque, não sei, meio que parece que os cachorros comigo não é tão apegado, assim. E tu acha, assim, que sem a Afrodite no momento que tu tava bem difícil, teria sido mais difícil ainda? Ah, com certeza, porque quando eu passei por esse momento, o apoio dos meus pais, claro, foi significante, mas meio que eles não entendiam muito pelo que eu estava passando, sabe? E a Afrodite meio que ela não me cobrava entender, ela só ficava do meu lado e me dava atenção, me lambia. E ela não queria saber, sabe, o que eu tava passando, ela só queria que eu ficasse bem. Ela se importava bastante com isso. E aí chegou o momento de tu retribuir, porque ela passou por um momento bem difícil antes de vir a falecer, né? Que ela adoeceu. E aí como é que foi esse momento de troca entre vocês? Foi bastante frustrante, porque ela nunca tinha adoecido antes. Ela sempre foi muito, muito saudável. Ela sempre comeu muito bem e se exercitou pela casa. Então, quando ela adoeceu, a gente achou que ia passar rápido, quando ela começou a adoecer. Então, a gente achou que era intoxicação alimentar, porque ela teve diarreia e tal, a gente não sabia o que poderia ser. E depois ela começou a ter umas crises respiratórias, ela ficou roxa e a língua dela ficou inchada, ficava pra fora, assim.
E daí a gente resolveu levá-la no veterinário e disseram que o estado dela era grave e em seguida ela morreu. Deu menos de uma semana tudo isso. A gente teve que dar muita atenção para ela, mais do que a gente já dava. Ela teve que dormir com a gente e foi difícil. Ela ficava do meu lado. Quando o máximo de força assim, que ela conseguia, ela ficava no meu peito, ela usava para vir até mim. Eu colocava ela junto comigo na cama e ela vinha até mim para meio que me agradecer por estar cuidando dela todo o tempo que ela precisou. Além da Afrodite, apareceu outros bichinhos por aqui, né, Luísa? Sim, a gente tem um esquilo da Mongólia, um gerbil. A gente comprou ele depois. Eles não se davam muito bem. O esquilo não gostava dela e ela tentava interagir com ele, mas ele mordia ela. E depois a gente teve 2 gatos, um que foi embora e depois 2 que estão com a gente. Ela tinha ciúmes dos gatos e ela não conseguiu se dar muito bem. Na verdade, por causa da segunda gata, ela ficou mais estressada, a imunidade baixou e por isso que ela ficou doente. Ela ficou com uma infecção nos pulmões, uma bactéria, que é dos ratos mesmo. Não tem como passar para outro animal, então foi bem por causa do estresse. Ela era bem sentimental, então. Ela era muito sentimental, ela tinha bastante ciúmes e ficava muito enlouquecida quando a gente ficava com outro animal. Então, para ela foi bem difícil aceitar outros animais com a gente. E aproveitando aqui, olha quem surgiu, o Cisco e a Sédnos, os gatinhos aqui da Luísa. E a tua conexão com eles agora, Luísa, como é que é depois, né? Ainda mais está recente a perda da Afrodite. Então, depois que a gente perdeu ela, a conexão com eles aumentou, porque também eles viram que a gente tinha sofrido essa perda e a gente estava bem abalado. Eles meio que se ligaram mais na gente, né? Antes eles eram mais afastados, até porque eles são novinhos e estão mais preocupados em brincar e fazer as coisas de gatos. Mas depois eles se acostumaram mais com a gente e ficaram mais amigos da gente, assim. Mas a conexão com ela era maior. Eles são pequenos e não dão muita bola ainda para isso. Acho que não tem uma conexão tão grande, até pelo tempo, né? Eu fiquei com a Afrodite 1 ano e 15 dias. E eles estão aqui há meses, então... Mas é uma relação a se construir. Então, Luísa, tu acredita nessa conexão ser humano com animal mais forte do que ser humano com ser humano? Em alguns casos, sim. Claro, eu não posso dizer que é mais forte, de repente, do que uma mãe por um filho que não conhece ainda na barriga, mas foi bem forte a minha conexão com ela, porque ela meio que não me cobrou nada, além de eu cuidar dela, sabe? E foi bem, muito mais forte quando ela adoeceu e naqueles momentos difíceis, sabe? Então, eu acredito, sim, que por vezes os animais podem ser mais sensíveis que as pessoas, porque as pessoas têm todas as preocupações das vidas e os animais só se preocupam com a comida e com os donos. Então, eu acredito, sim. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente te mostra sobre o projeto Pet Terapia. Não perde!
São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes. E diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana. Trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Dercy, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Lid, qual a promoção dessa quinzena? Temos as lâmpadas LED de 7 watts da Lum por apenas R$ 9,90. A promoção vai até o dia 15 deste mês. Não fique fora desta, venha para a Max Material Elétrico. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h15 às 6h15 da tarde. Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Dos grandes aos pequenos animais do Bazar à Ferragem. Na Agropecuária Salaberry, você encontra remédios para ovinos, bovinos e equinos de marcas renomadas, além de sementes e rações. Tudo para a montaria e para o gaúcho, do chapéu à bota. Nunca esquecendo do amigo da lida, o cachorro, que tem também espaço garantido em medicação e ração. E na estética, tosa e banho para os companheiros pets. E uma infinidade de produtos como roupas, brinquedos, rações e medicamentos. Se você aprecia uma pescaria, aqui também vai encontrar um setor só para ela, assim como material para piscina. Quer dar um presente único, diferente, artesanal, bem gaúcho? Na Agropecuária Salaberry são tantos os produtos que você vai ter dificuldade em escolher. Agropecuária está há mais de 20 anos no mercado. Atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 7 horas da noite. Sábado, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Agropecuária Salaberry fica na Avenida Fernando Osório, 1531. Fone 3283-6867. À procura de um espaço onde encontre tudo para o seu pet? Esse lugar é a Point dos Bichos. Dos peixes que embelezam e dão vida a qualquer ambiente. Aos fofinhos roedores, como o hamster chinês e o esquilo que cabem na mão. Apaixonado por aves? Elas também estão aqui. Belas, raras e com a licença de comercialização permitida. Quem tem gato ou cachorro,
os mais variados tipos e tamanhos de caminhas. É isso mesmo que você ouviu, Totó. E também roupinhas top com os melhores preços da cidade. A Point dos Bichos ainda tem a parte de medicamentos, perfumaria, rações e brinquedos que vão divertir a bicharada. São muitas novidades, como esses produtos importados que mantêm a água fresquinha. A Pet funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. No domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 8 da noite. A Point dos Bichos fica na Rua Almirante Barroso, 2527. Voltamos do intervalo e agora a gente te mostra como funciona o Pet Terapia, um projeto multidisciplinar que trabalha com cães domesticados no tratamento de pessoas com problemas de saúde. É uma realidade que os animais ajudam muitas pessoas que estão debilitadas? Isso não tenha dúvida, isso é ciência, isso já está comprovado, existem N trabalhos de pesquisa, a própria universidade tem um grupo que trabalha exclusivamente com isso, existe tanto essa questão da pet terapia, existe a questão da ecoterapia que se mistura um pouco e até, acredito eu que seja até um pouco mais antiga do que a própria pet terapia, mas realmente o auxílio que esses animais dão na recuperação de diferentes graus de enfermidade, seja física ou moral ou psicológica, melhor dizendo, são extremamente importantes para a recuperação dessas pessoas. É um auxílio sempre bastante positivo. Animais de estimação fazem a vida de qualquer pessoa mais feliz. Esses bichinhos trazem inúmeros benefícios para o lar e são capazes de criar vínculos de amor, carinho, companheirismo e proteção com os donos. Mas você sabia que, além disso, eles podem ajudar na recuperação de crianças, jovens e adultos que sofrem com algum tipo de transtorno? É o caso da Pet Terapia. Pipoca, Mila, Suquita, Teca e Mel fazem parte da galerinha da terapia assistida por animais. Eles visitam hospitais, escolas e unidades cuidadoras, levando atenção e complementando terapias e tratamentos convencionais. Márcia Nobre é coordenadora do projeto Pet Terapia e conta como funcionam as atividades. Pet Terapia surgiu da relação que se tem hoje o homem-animal. Então, assim, hoje os cães e outros animais, como os gatos, enfim, são considerados como integrantes da família, e até porque eles geram um carinho, uma afeição muito grande. E isso tem sido muito procurado. E a ideia do projeto, então, é que a gente trabalhasse com os cães, com os animais, no intuito de auxiliar as pessoas, tanto na educação quanto na questão de saúde, que eles fossem um mediador. Então, por isso, a gente tem o projeto que a gente fala que é multidisciplinar, porque trabalha, então, com todas essas áreas. Nós aqui cuidando dos cães e preparando para as atividades, e em cada lugar, o pessoal da saúde e da educação, para que a gente consiga trabalhar. Se chama o projeto Pet Terapia, são intervenções mediadas por animais. E o termo mediado quer dizer exatamente isso, que ele vai estimular, que eles vão ser os mediadores para o que é proposto para cada situação. Então, vamos exemplificar uma criança que está com um problema de aprendizagem, com alfabetização. O cão pode ser um mediador no sentido de estimulá-la a escrever, às vezes, a mesma letrinha do nome dela, que tem o nome do cachorro. Então, a gente começa a fazer essa relação.
às vezes até a questão de motricidade. Por exemplo, entre esse movimento que eu estou fazendo de carinho, às vezes são movimentos necessários para que a pessoa seja estimulada, e com o cão fica mais agradável, tem uma receptividade, o cão vai ficar feliz, e a gente consegue fazer toda essa interação, então, de uma forma mais fácil do que se fosse um movimento mecânico somente. Além do contato com os animais, o projeto promove a interação dos pacientes com os pets através de jogos de pintura, memória e passatempos, para depois começar o contato direto com os cães. Como nessa brincadeira, há rações escondidas em cada copinho colorido e o paciente dá palpites sobre qual cor o cão vai escolher primeiro, ou quem sabe, guiar a passagem do cãozinho sobre obstáculos. A diversão é garantida. E aqui a gente tem cuidados com eles bem controlados, então eles têm todo o cuidado alimentar diário. A gente tem uma equipe que faz isso com eles, que organiza, né, a questão toda da alimentação, treinamentos, preparar o treinamento para que ele entre no hospital, que ele tenha cuidados necessários em cada local que ele vai. A gente tem que desensibilizá-los, eles, para sons, para toque, para barulhos. Então, tudo isso é feito diariamente, sábado, domingo, ou seja, toda semana, e por isso a gente tem uma equipe muito grande para ter o cuidado. E eles têm que terem cuidados rigorosos de saúde para justamente não ter riscos de doença, enfim, a gente conseguir controlar isso muito bem. Hoje, o projeto conta com 40 colaboradores, dentre eles voluntários da área da saúde, educação, veterinária, alunos da zootecnia, enfermagem, psicologia e agronomia. A Fernanda é residente do projeto desde 2016 e vai falar um pouquinho pra gente o que é o trabalho dela aqui, o que ela faz. Fernanda. Bom, eu sou a primeira residente, então é a primeira residência no Brasil nessa área de pet terapia. Nós trabalhamos diretamente com o comportamento dos cães, a sanidade desses cães, e também participamos das visitas com as atividades em todos os locais, em várias instituições. E como é para ti participar do projeto? É extremamente gratificante, né? Como veterinária, para mim é maravilhoso participar do projeto. Camila, tu também tá como residente há pouco tempo, né? Desde 2017 agora, este ano tu entrou. Esse ano. E como é que são as tuas atividades? As minhas atividades são diariamente também, envolvidas nos cuidados com os cães, de saúde, na parte de comportamento, de treinamento, e também participo das visitas, das atividades das visitas. E o que é o projeto para ti? Bom, o projeto eu iniciei desde a graduação, sempre foi bem recompensador participar desse projeto. Eu participei durante 3 anos na graduação e decidi a minha especialização nessa área. E ele é muito recompensador, assim, ver a relação e como os pacientes ficam após as intervenções. Então, desde o início do projeto, a gente cresceu muito como grupo. Vimos tendo bastante visibilidade, principalmente de fora. E é muito bom, muito gratificante ver esse crescimento do projeto, o tanto de instituições que estamos abrangendo agora, que são bem mais que no início, e ver essa evolução do paciente e dos cães também, que já participam há bastante tempo do projeto, é muito bom. A Viviane é enfermeira e também faz parte do projeto Pet Terapia. Ela está envolvida nesse meio desde 2013 e vai falar um pouco pra gente de como é esse trabalho e o que ela faz aqui, como é que ela se sente com isso. Bom, então, assim, eu estou envolvida com o PET terapia já desde 2013, ainda quando eu estava na graduação, né, de enfermagem, e então despertou esse meu interesse em trabalhar com o PET dentro do hospital, atendendo as crianças, né, porque eu já tinha ouvido falar de outros trabalhos fora daqui do Rio Grande do Sul que trabalham e tem essa inserção dos animais dentro do hospital. Aí conheci então a professora Márcia, a gente foi conversando e fazendo essa proposta juntamente com a minha orientadora, né, a professora Ana Cláudia, e nós conseguimos então implementar dentro do Hospital Escola, na pediatria, esse projeto, né, que então desde esta época, desde 2014, eu acredito que foi,
está atendendo as crianças e agora também os pacientes adultos, os pacientes oncológicos. Como é que tu vê a evolução do projeto todos esses anos até hoje? Olha, eu acredito que cresceu muito, né? São várias instituições agora interessadas e até algumas a gente não consegue atender, né, como gostaria, porque são muitas atividades, né? Então eu acredito que cresceu muito, porque agora a gente também já expandiu para as escolas, né, para outras instituições, então um crescimento muito bom, um crescimento como equipe também, né, e como profissional, eu me sinto bem realizada desenvolvendo esse trabalho dentro do PET, bem satisfeita com isso. O que é o PET terapia para ti? Olha, o PET terapia é dentro da enfermagem, vou puxar para minha área, assim, né? É como um cuidado inovador, né? É uma coisa nova, diferente. Inclusive, eu acho que são poucos enfermeiros envolvidos com esse tipo de abordagem. Então, é um modo da gente humanizar o nosso atendimento, né? De levar um bem-estar para o paciente e a gente vê retornos muito positivos. Antes, a gente consegue comparar o antes e o depois da visita, né? A gente vê o quanto isso melhora o bem-estar dos pacientes. Então, é muito bom. Para a realização das visitas, cada local recebe o projeto com algum responsável da instituição. Além disso, para cada saída, há uma equipe preparada que leva os cães devidamente identificados para que sejam inseridos da melhor forma possível ao ambiente. Conversamos com 2 profissionais da área da saúde que relatam como são os resultados das visitas. Eu iniciei as minhas atividades aqui com a PET terapia no ano passado, tá? A minha função principal é de fazer a coleta desses pacientes que vão descer, tá? Fazer uma triagem inicial para ver quem tem condições clínicas para vir fazer a participação na PET terapia. Basicamente é isso, fazer a seleção e auxiliar nas atividades que o pessoal traz, proporcionar atividades que as crianças consigam participar conforme a demanda. É indivisível, assim, na segunda-feira quando eles vêm o humor é outro na pediatria, tá? Eles ficam impressionados com a entrada dos cães, né, no hospital. Eles, é sério mesmo que tem cachorro? Então, assim, o dia melhora completamente assim, a interação deles um com o outro, depois a gente vai lá para cima e faz uma outra atividade para complementar. Então eles se relacionam bem melhor nesse dia que tem a PET, porque eles já vão lá para cima com outro astral. Assim. Os pacientes respondem de forma bastante positiva, né? Eles interagem bem, eles aqui durante a internação eles comentam que sentem falta dos animais que eles têm em casa, né? E quando eles vêm para o hospital eles sentem essa quebra, esse rompimento, né? Então, quando a PET terapia vem para o hospital, essa saudade é amenizada. Nós acompanhamos um dia de atividades do projeto PET Terapia. O primeiro contato começa meio tímido. Espiadinhas daqui, dali, aos poucos a aproximação começa. Brincadeiras, toques, eis que os sorrisos começam a aparecer. A interação é feita com sucesso. Daí, é só aproveitar a alegria do dia.
aí, gostou dessa edição do programa? Então fica conectado no nosso canal do YouTube e acompanhe esse e outros programas. Vem novidades boas por aí. Fica ligado. Até a próxima!